Olá, terça-feira, 7 de abril de 2020. Estamos aqui para o segundo vídeo da nossa série sobre estratégias para reduzir custos cambiais durante a crise. E o vídeo de hoje é o vídeo 2 de 5, eliminar riscos e custos administrativos, ok? Eu só vou fazer um pedido de desculpas antecipado, gente, só lembrando que eu estou em home office e aqui é um prédio, então se tiver barulho de carro passando, criança chorando no apartamento do lado, cachorro latindo, volta e meia tem. Eu tenho parado até algumas gravações, mas eu vou seguir essa aqui, independente de barulho, só peço desculpas caso tenha, mas acho que está todo mundo aí que está em home office está passando por isso nos últimos dias, né? Então vamos lá. Antes da gente entrar diretamente no conteúdo do vídeo 2, eu quero lembrar rapidinho sobre uma coisa que falamos ontem no vídeo 1, 6.4, que é para quem não viu, tá aqui o material. Depois eu vou explicar como que você faz para baixar esse material aqui também. Você lembra como é que estava ontem, né, na hora que eu gravei o vídeo 1? Eu vou mostrar aqui. Ontem eu peguei, bem na hora, o dólar estava bem perto da mínima do dia, tá? Tava ali em 5,23, ele bateu uma mínima de 5,23 baixo, chegou a quase, sei lá, por 5,22 alto, né? Chegou a quase 5,31, né, na máxima, mas aqui ele estava a 5,23, certo? Vamos ver depois que a gente fez o vídeo. Eu espero que ninguém tenha perdido o momento de fechar câmbio, porque se estivesse vendo o vídeo às 3 da tarde, né, e deixou para fechar lá 4 da tarde, 4 e meia da tarde. Por quê? 4 e meia da tarde mais ou menos, ele bateu o pico de quase 5,31, acho que falei 4, né, mas na verdade 5,31. Então vejam a diferença entre a mínima de 5,22 e a máxima de 5,30, 5,30 alto, né? Quase 5,31. Veja a diferença, gente. Se a gente fizer 5,30 menos 5,22, são 8 centavos de diferença por dólar. Para quem fosse fazer um fechamento ontem de 100 mil dólares, tem empresa que fecha bem menos que isso, tem empresa que fecha muito mais que isso, né? Em 100 mil dólares são 8.600 reais de diferença, né, entre a mínima e a máxima do dia. Isso já paga o salário de alguém, certo? Então, para empresas que estão batalhando aí para manter colaboradores e tal, de repente, evitar essas perdas nas variações cambiais, ou diminuir, né, porque é inevitável, porque o dólar vem gradativamente subindo, enquanto estiver subindo é inevitável perder, mas sempre dá para perder um pouco menos ou para salvar. Então vejam a oscilação aí durante o dia, abriu a 5,20 e pouco, 5,28, como a gente estava ontem, né? Baixou a 5,22, 23 e depois subiu a 5,30, quase 5,31 e fechou quase lá perto dos 5,30, 5,28, 5,29, tá bom? Bom, vamos agora para o vídeo 2, só que eu quero fazer alguns recados, alguns esclarecimentos, tá, gente? Ontem até a gente recebeu, através de um dos nossos parceiros, uma reclamação, entre aspas, de pessoas que trabalham em bancos grandes, né? De que, poxa, mas com essa série aí, com esses vídeos, os clientes vão tudo migrar aí para WTM. Bom, gente, ou para as fintechs, né? Bom, em primeiro lugar, se os clientes migrarem para as fintechs, não se preocupem, porque os empregos também vão migrar. Então, se alguém eventualmente sair de banco grande, vai ter provavelmente vaga nas fintechs, que estão aí gradativamente já há muito tempo absorvendo nichos específicos do que era atendido normalmente por banco, tá? A gente entende, o nosso foco é reduzir custos burocráticos, bancários e tributários das empresas. A gente entende que cada pequeno custo que a gente ajuda a reduzir é uma pequena contribuição que nós damos para a manutenção de um emprego, pelo menos, né? Como vocês viram no exemplo anterior, tá? Sobre este material aqui, gente, para quem quiser pegar esse material agora, pode dar um pause no vídeo, né? E digitar aí bit.ly/material reduzir custos com hífen no meio, né? Esse material só precisa baixar uma vez, ele é dinâmico, todos os dias esse material vai receber automaticamente os novos slides do vídeo de cada dia. Então hoje é terça, no vídeo de quarta você já vai receber, de manhã já vai estar disponível no seu material os novos slides, tá bom? Um recado para os clientes, tá, gente? Mas eu já sou cliente da WTM e eu nunca vi esses novos serviços. É verdade, a gente nunca tinha divulgado isso até aqui. A gente vinha trabalhando com... A gente tem 3.800 clientes e 20 ou 30 só que a gente vinha trabalhando nessa nova carteira, ajudando a fechar câmbio, ajudando a pagar cartão de crédito, né? Levando esses novos serviços porque a gente estava se preparando aí para dar a escala, né? A gente ainda está ajustando algumas coisas, desenvolvendo sistema, software, mas a gente entendeu que é um momento em que as empresas precisam dessa ajuda e não tinha como a gente deixar de passar essa ajuda agora. Então, claro, prioridade
para os nossos clientes, mas para quem não é nosso cliente ainda, pode clicar aqui nesse link, quem baixar o material, para falar por WhatsApp, né? E eu tenho um recado também para as pessoas, tá, gente? Ontem foi até um choque para a gente, porque eu posso dizer para vocês que mais ou menos 1/3 das pessoas que me deram feedback por e-mail ou por WhatsApp voltaram me dizendo que agora vão ter tempo para ver os meus vídeos, né? Porque estão em busca de novos desafios ou porque foram, infelizmente, desligadas das suas empresas, tá? Tem empresas, inclusive de tecnologia, demitindo 30%, 40%, 60% dos colaboradores, né? Então, é um recado aqui para as pessoas que continuam empregadas, né? As empresas que querem, óbvio, manter a maior parte do seu time, da sua estrutura, elas vão precisar reduzir custos. Então, nós estamos aqui dando dicas de como reduzir custo. E para as pessoas que vão precisar de novos empregos, a gente está com um projeto, com uma ideia de fazer uma lista de profissionais incríveis. É um projeto que a gente vai coletar os dados das pessoas, desculpa, e publicar essa lista para os profissionais que nos permitirem, claro, seu e-mail, LinkedIn, cargo, o que está buscando. A gente pretende compartilhar isso com toda a nossa lista de clientes, tá? Então é um projeto que, se você gostar da ideia, por favor, comenta aqui nesse vídeo no YouTube, tá? Ou em qualquer canal com a gente, no WhatsApp, comentem com a gente ou por e-mail, se vocês gostam dessa ideia, se vocês acham essa ideia bacana, porque a gente vai envolver parte aí do nosso time de marketing, de RH, e o nosso pessoal de vendas, todo mundo de customer vai se envolver nesse projeto para ajudar, porque a gente percebeu que várias das pessoas que são o nosso contato nas empresas, infelizmente, já estão aí em busca de nova colocação, tá? Também recomendo para as pessoas, né, que elas se mantenham atualizadas aí, tem já essa página aqui com todo o conteúdo dessa série, tá nessa página aqui. Também tem o vídeo do webinar que a gente fez há umas 2 semanas sobre como reduzir custos na importação de serviços. Nós vamos ver uma parte hoje. E para os parceiros, né, gente? Vale lembrar que os clientes vão precisar muito do apoio dos seus contadores, advogados, despachantes, agentes de carga, tradings agora, para baixar o seu custo. E normalmente o cliente vai querer baixar o preço, baixar o serviço que você presta, negociar isso é normal, é natural, mas a gente também pode ajudar de repente a compensar isso, ou ajudar o cliente a baixar custo em outras coisas, né? Nos custos bancários, nos custos tributários, enfim, em outras coisas que é possível a gente buscar um ganho, uma redução para o cliente sem ter que necessariamente cortar na carne ou cortar menos, né? Então contem conosco também, consultores, não só desse segmento, consultores, né? Pessoas que apoiam seus clientes de alguma forma, que de alguma forma prestam serviço, contem com a nossa ajuda também para ajudar os clientes a reduzir custos nesse momento, tá? Bom, então indo direto aí pro material. O que a gente entende aqui sobre formas aí de eliminar riscos e custos administrativos? As empresas hoje gastam muito tempo e recurso para operar o câmbio do dia a dia, né, com os bancos. São muitas idas e vindas para o cadastro inicial e depois para cada operação. E já antes de tudo isso, já vinha acontecendo um fenômeno muito forte no mercado, que é, por conta da atuação do Banco Central brasileiro, que vem cada vez mais regulando o câmbio, por conta de uma série de práticas ilícitas, infelizmente, isso a gente viu na TV largamente nos últimos anos, né? O Banco Central vem pesando a mão nos bancos, que vem pesando a mão sobre as empresas, por conta do risco de lavagem de dinheiro, quando a gente está falando de sair com dinheiro do Brasil. E também pela Receita Federal, os bancos são responsáveis tributários quando uma empresa fecha câmbio. O banco é responsável tributário pelo imposto de renda. Então, os bancos também sofrem pressão, têm receio da Receita Federal de que os clientes promovam sonegação, né? Porque todo mundo que quer mandar dinheiro para o exterior quer mandar com o menor imposto possível. Isso é normal, né? E aí sempre existe o risco do banco se sentir responsável por um imposto que a empresa não pagou, ou pagou com uma base menor, ou com uma alíquota menor, né? E aí acaba ficando os bancos jogando a responsabilidade toda e o risco todo para as empresas, né, sobre cada operação. E quando a empresa entende que tem direito de não pagar um imposto, ou não pagar um imposto tão alto, o banco exige uma série de documentos e informações que normalmente as empresas não têm tempo, gente, para ficar correndo atrás de documentos, contratos, explicações, bases legais, etc. Tá? E aí, normalmente, ou as empresas acabam gastando mais tempo e dinheiro discutindo com o banco, ou acabam gastando mais tempo
mais dinheiro pagando impostos a mais do que o necessário, né? Para que o banco não assuma esses riscos. E aí, gente, eu não vou entrar aqui, talvez seja discussão para um outro dia ou um outro vídeo, mas aí nós temos também uma realidade dura, que é a qualidade dos documentos que a gente recebe dos fornecedores do exterior. As invoices costumam ser fraquíssimas, e às vezes as invoices não explicam direito o que é aquele serviço. E aí o que o banco faz? Ele tem duas classificações possíveis. Numa o imposto é menor, na outra é maior. Se o imposto for menor e o contribuinte pagar menos, o banco pode se responsabilizar no futuro pelo imposto maior e ser penalizado. Então ele vai normalmente, na dúvida, para a classificação fiscal, para a natureza de câmbio que tenha maior tributação. E você, a sua empresa, vai acabar pagando mais. Então é uma outra discussão, a qualidade das invoices. A gente falou um pouco disso lá no vídeo do como reduzir custos, né, no webinar. Mas vale você prestar mais atenção ainda agora do que já prestaria nas invoices, de repente pedir para remitir, enfim, se quiserem ajuda nisso a gente também pode ajudar, tá, gente? Mas cuidado para não gastar mais dinheiro que o necessário. E às vezes algumas empresas acabam entendendo que tem direito a restituir algum imposto, fazem depois um perde-comp, né, para recuperar o que foi pago ao maior, mas acabam tendo impacto pelo menos no fluxo de caixa, né? Bom, isso tudo faz com que o custo administrativo e tributário sejam maiores que o necessário. E aí veja alguma das atividades que a gente entende que consomem o tempo das pessoas nas empresas. Procedimento para cadastro em banco. Vocês sabem que está cada vez mais complicado fazer um cadastro em um banco, aprovar um cadastro, aprovar limites, mesmo para operação de câmbio, mesmo sendo câmbio pronto, câmbio à vista, vamos dizer assim, né? Mas o cadastro ele é trabalhoso. Conosco ele também é trabalhoso, nós também temos trabalho, só que a nossa equipe de cadastro assume toda a interação com o banco, toda a comunicação, pendência de documento, etc., para tentar passar para o cliente somente aquilo que realmente é necessário ele se envolver, porque as empresas não têm normalmente tempo de ficar discutindo idas e vindas. Já vi várias empresas desistirem de fazer um cadastro num novo banco e seguir pagando tarifas ou taxas mais altas para o banco que já opera, porque lá o cadastro já está aprovado. Então a gente ajuda nesse procedimento de cadastro, assumindo toda a responsabilidade por conduzir o meio de campo com o banco, tá? Depois os documentos necessários para operar para cada operação. O banco exige, óbvio, e tem que exigir, por norma do Banco Central, uma série de documentos e de explicações, que normalmente é a empresa que tem que correr atrás. Nós temos feito o quê? Nós assumimos a responsabilidade de apresentar esses documentos para o banco e de correr atrás de fornecedor, de site de fornecedor, de contrato, de termo de uso, do que seja que venha a consubstanciar aquele processo para o banco e comprovar, dar para o banco a segurança para ele finalizar, né, realizar aquela operação de câmbio com ou sem tributação. Depois o contato diário com o banco, né? Não, como é que você fecha a câmbio? Eu ligo para 2, 3 bancos, ou entro no sisteminha de um, ou eu falo por Skype com outro, com o banco, com a corretora, e aí fica ali gastando um tempo grande, que às vezes é um tempo bem importante, para negociar ou para cotar com vários bancos. Bom, o que a gente fez, né? Nós até fizemos aqui, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. A gente chegou a fazer uma planilha, que claro que agora a gente está colocando no nosso sistema, a gente chegou a fazer uma planilha para mandar para os clientes, que atualiza aqui a cada 1 minuto pelo menos, dizendo como é que está o comportamento das principais moedas, né? Qual é a tendência de compra, de venda, aqui integrado com o Google, com o Investing, com algumas fontes que a gente utiliza e até confia. Para quê? Claro que naquela hora, naquele minutinho, né, que você vai fechar, pode ter uma variação na terceira ou quarta casa. Aí você liga ou fala por Skype ou WhatsApp, enfim, ou por sistema, vai lá e trava. Mas para pelo menos saber como é que está o comportamento da moeda naquele minuto, você não precisar ligar, ficar cotando ou entrando em vários sistemas de vários bancos diferentes. Então são iniciativas nossas aí para contribuir, né, para que as empresas tenham um impacto menor e ganhem tempo, e tempo igual dinheiro nessas negociações, tá? Outra coisa que consome tempo, discussão de natureza cambial. Por quê, gente? Porque a natureza cambial, além dela definir o tipo do contrato de câmbio, ela é também, para câmbio de mercadoria é um pouco mais simples, mas principalmente para câmbio de serviço, os tributos vão ser definidos a partir da natureza cambial. Aquela natureza de câmbio ela pode ter ou não incidência de R, dependendo da natureza, a alíquota de R pode ser 10, 12, 15, 25, 33, né? E os demais tributos, CID e eventualmente PIS, COFINS, podem derivar também, em parte, da natureza cambial. Então é muito importante essa discussão. E às vezes o banco ou deixa para o cliente definir,
ou o cliente deixa para o banco definir. E não há uma discussão ou uma análise, normalmente não há tempo de se discutir detalhadamente a natureza. E definir a natureza de câmbio errado, seja o cliente ou seja o próprio banco, ou o banco com o pouquíssimo que tem em mãos, normalmente os clientes entregam invoices muito ruins para o banco, o que o banco faz? Define a natureza mais segura para ele e eventualmente até para o cliente. Mas essa natureza mais segura pode ter uma tributação maior do que a natureza correta, se você se envolvesse mais, se o documento estivesse melhor, enfim, isso ou consome tempo, ou consome dinheiro, ou os dois, né? Depois, outra coisa que consome tempo é a incidência, a alíquota e o fato gerador de tributos. Isso para quem se dá conta que pode e deve discutir isso, né? Discutir isso com o banco consome tempo. A aplicação dos acordos para evitar a dupla tributação. Eu vou dar um exemplo disso agora, que eu já dei lá no webinar, mas vou dar de novo agora. O cálculo, a geração e o pagamento dos DARFs. Vejam que dependendo, quando é mercadoria, a complexidade está lá no Siscomex, no registro ADI. A gente vai falar disso no vídeo número 4. A gente vai falar mais para importadores de mercadoria. Mas importadores de serviço não tem um registro no Siscomex que gere os impostos automaticamente. E a gente tem até 6 impostos, 6 tributos que podem incidir sobre uma importação de serviço: IOF, IR, CID, PIS, COFINS e ISS, 1 municipal, 5 federais. 4 deles, pelo menos, demandam a geração de uma guia DARF, né, com código X lá de DARF para pagamento, algumas vencendo no mesmo dia do câmbio, outras com vencimento, no caso do CID, um vencimento posterior. Gente, é muito comum que as empresas paguem esses impostos, as que pagam, isso sem contar as empresas que não pagam esses tributos, ou no cartão de crédito só pagam IOF, e no câmbio só pagam IOF e o IR porque o banco exige, né? Então tem um monte de empresas aí que não vêm recolher esses tributos. Aqui eu estou falando para aquelas que recolhem. Mesmo as que querem recolher, muitas vezes acabam recolhendo com multa ou juros por atraso, porque é muito difícil. Por exemplo, no cartão de crédito, a empresa tem 3, 5, 10 cartões de crédito. Como é que o contador ou o funcionário da área fiscal, contábil, tributária, vai saber no dia, na hora, o débito que ocorreu? Se o débito passar para o dia seguinte, já não é mais o dia em que ocorreu aquele pagamento, né? Então, são coisas que consomem tempo das empresas. Depois, o registro no Scoserve, ele também consome tempo. Sobre isso nós vamos falar no 5º vídeo, tá? na sexta-feira. Normalmente as empresas têm que coletar documentos, porque nem sempre tem todos os documentos na mão lá de quem faz o registro, analisar esses documentos, fazer classificação fiscal, correr atrás de NIF, digitar tudo isso num sistema ou direto no site do governo, ou as empresas que não quiseram assumir esse trabalho acabaram terceirizando o registro com outras empresas. E aí não tem o custo do tempo, mas tem o custo do dinheiro diretamente de pagar por esse registro. Na sexta a gente vai dar sugestões de como eliminar esse custo aí de registro no Scoserve, tá? Agora é o seguinte, para a gente contextualizar, para não ficar só falando, deixa eu mostrar caso concreto. Para quem se lembra do webinar que a gente fez há alguns dias, para quem não lembra tá ali ou não viu, tá ali o link, vamos rever 2 dos cenários, tá? Só 2 cenários, muito rápido aqui para entender melhor. Aqui era um cenário de Amazon, lembra? De $25 mil, de um cliente nosso que pagou aí $25 mil de Amazon no cartão de crédito, tá? Lembrando aqui, não dá para ver 100%, quem quiser ver tudo certinho, volta lá no webinar, mas só para mostrar aqui ó, que essa empresa pagou entre quase 4%, 3,9% no mínimo, até 5% de spread por ter pago no cartão. Então, lembre-se, pagar no cartão não é um bom negócio, foi a dica do outro webinar, né? E aí, enfim, gastou, perdeu aí R$12 mil, dos quais pelo menos 8 mil dava para economizar, dava para salvar. Em uma fatura de quantos mil dólares? De $25 mil, gente. Então, em $25 mil dá para perder R$12 mil, dos quais daria para salvar pelo menos uns 8, tá bom? Bom, vamos em frente. Aí vejam, esses pagamentos internacionais não é só a invoice, não é só o câmbio, não é só o cartão de crédito. Eles podem ter a incidência de todos esses tributos aqui, com essas alíquotas aqui de CID, PIS, COFINS. O ISS pode variar, o IOF pode variar, é 6,38 se for cartão, 0,38 se for câmbio, e o IR pode variar de 0 a 10, 12, 15, 17 se for majorado, né? 25 ou 33 se fizer gross up da base, enfim, pode sair muito caro o tributo. E assim, saber ou não saber a incidência ou não desse tributo, saber ou não negociar com o fornecedor do outro lado, se ele vai ficar com o IR por conta dele, eu vou dar o exemplo no próximo slide, pode ter uma diferença
total em reais aqui de custo nesse pagamento é de 162 mil ou de 137 mil. Vejam a diferença de saber negociar tributo, saber dividir tributo com a outra parte, saber aplicar a base de cálculo certinho, o impacto da base de cálculo do IR na base de cálculo dos demais tributos, por exemplo. Aí na quinta nós vamos falar de VAT e de VAT-T, que está aqui, está meio cortadinho, mas na quinta a gente vai falar com mais tempo sobre esses dois assuntos, tá? VAT e VAT-T. Fiquem atentos ao vídeo de quinta. E aí um último exemplo, gente, aqui ó. Aqui eu falei também no webinar esse exemplo de importação de serviços técnicos, tá? Lembrando que era uma importação de serviço da Espanha. Espanha foram 8 mil euros, né? Espanha, para lembrar, eu vou passar aqui rapidinho, tem acordo com o Brasil para evitar a dupla tributação, tá? E as empresas não usam, não sabem utilizar isso, repito, é uma pena. Isso aqui, para quem clicar, tá lá o site da Receita com essas bandeirinhas, tá, gente? E aqui vocês podem ver também no site aqui da Receita que esse tipo de serviço, não vou entrar no detalhe aqui, deveria ser tributado em 10% e não em 15%, que seriam os demais casos. Então veja, tem caso que é 15%, tem caso que é 10%, tem que ficar atento aos casos em que é limitado o IR para você pagar menos, né? Então o que aconteceu com esse pagamento? Era 10% de IR, certo? Só que, em vez de pagar 10% de 36, que seria 3.600, pagou 10% de 40 mil. Como e por quê? Está aqui o cálculozinho, ó, uma memóriazinha rápida. Porque, o que muda isso? Se o IR vai ser por conta do credor, que é a outra parte lá na Espanha, ou por conta do devedor, que é o brasileiro. Tem muito brasileiro assumindo imposto que não precisava assumir, porque o cara lá na Espanha, se você reter os 3.600 dele, você pega a guia, manda para lá, tem uma burocracia danada para fazer. A gente ajuda nessa burocracia, mas ou vocês fazem, pesquisem, mas, gente, dá para economizar aqui 4 mil reais. Em vez de ter um custo total de remessa de 36.500, a empresa teve um custo total de 4 mil, né, na remessa, sendo 36 mil remetido líquido para o espanhol, que não precisava, desde que, claro, negociado com ele, e mais 4 mil de uma DARF aqui no Brasil, de um imposto que provavelmente o espanhol não vai se acreditar, não vai recuperar lá fora. Então é dinheiro assim, ó, rasgado, jogado no lixo, que não precisava, tá? Então, de novo aqui, né, daria para economizar uma grana bem bacana nessa remessa. Bom, aí eu reforço a minha pergunta que eu já fiz no primeiro vídeo. Quem nas empresas tem tempo, foco, conhecimento, ferramenta para avaliar, discutir, implementar essas mudanças, para ver se o país tem acordo, se não tem, para saber se pode, até onde pode negociar com a outra parte, para saber se a alíquota é para cima, é para baixo, para discutir com o banco, quem que tem documento bom na mão, tempo para discutir com o banco. E aí eu pergunto também, e o seu banco? Quanto que ele se envolve nisso? Gente, normalmente o banco transforma reais em dólares e vice-versa, ou em euro, e não se envolve nesse processo. E aí entra o vídeo de amanhã, em que a gente vai falar da importância de organizar e de planejar, de programar suas invoices, do quanto dá para economizar de dinheiro fazendo isso, tá bom? Aí vocês vão dizer assim, poxa, Lisandro, alguns vão pensar, mas eu nem pago esses impostos todos, eu nem estou sabendo e nem é a hora de eu pensar nesses tributos. Bom, tudo bem, cada um assume aí seus riscos, mas aqui eu vou dar um exemplo, claro, tirando nomes de pessoas, empresas, mas vou dar um exemplo de um e-mail que a gente recebeu há poucos dias agora, de um cliente grande nosso, que faz religiosamente lá o pagamento desses tributos, mas que em função, foi no final de março isso, em função do cenário atual que a gente está vivendo, mandou e-mail aqui pedindo, formalizando que não vão pagar os impostos sobre a importação de serviço, que tem alinhado com a gente num produto lá que é o nosso WTMP, que é o cartão de crédito, é um outro produto, e é uma decisão interna do cliente, tendo em vista a expectativa deles e de todo o mercado da suspensão do pagamento que deve ser anunciado em breve pelo governo devido à crise. Está todo mundo na expectativa e já tem várias medidas do governo, não especificamente nessa, mas já tem várias medidas. Então, assim, nos orientando a não emitir e nem pagar as DARFs de PIS, COFINS e IR e nem emitir a de CID na virada do mês, mas pedindo para a gente continuar enviando sempre o levantamento, né, desses tributos, fazer a apuração normal e fazer registro nos COSEV certinho, ou seja, uma empresa que normalmente paga tudo certinho, vai continuar declarando, continuar apurando os tributos, só que vai segurar o pagamento nesse momento, porque, poxa, vai preservar a caixa e já tem uma perspectiva. Tem até um outro parceiro nosso aqui, não sei se vai dar para vocês
lerem aí, mas quem quiser manda um WhatsApp para a gente. O Dr. Walter da Souto Correia Advogados passou até uma orientação para a gente aqui sobre as medidas que são possíveis do ponto de vista jurídico e até o custo mínimo possível aqui de custo para de repente entrar com mandado de segurança. Eu não vou entrar no ponto de vista jurídico. Quem quiser alguma orientação, tem advogados parceiros nossos, manda um WhatsApp, a gente encaminha para os nossos parceiros aí, advogados, tá? São vários escritórios aí parceiros da gente. Também quem tiver ideias, sugestões e análise do que o governo está fazendo, manda, que a gente compartilha aqui nos nossos vídeos e materiais. Mas vejam, é importante você ter o controle, mesmo que você decida não pagar os tributos, onde e como você vai controlar o quanto que os pagamentos que você é obrigado a manter estão gerando aí de passivo, porque em algum momento, queira Deus aí, todo mundo vai se recuperar, a crise vai passar, a gente vai voltar à normalidade, né? E aí vai chegar a hora da gente botar tudo isso em dia, certo? Então é importante ter no mínimo o controle de tudo isso, tá? Então, gente, vou finalizando esse vídeo por aqui, já estou dando 25 minutos, né? Quem quiser uma análise específica do seu caso, das suas faturas, dos seus contratos de câmbio, tira uma foto aqui desse QR Code, clica aqui nesse link, ou manda um WhatsApp pra gente, né? Solicita uma avaliação da gente, a gente vai ter prazer em ajudar. Repito, essa avaliação é gratuita. Nós voltamos com análise para você do seu caso, do seu pagamento de serviço, de mercadoria, dizendo o que dá para melhorar do ponto de vista tributário, cambial, legal, fiscal, tá bom? Conte com a gente, obrigado por assistir esse vídeo até aqui e fiquem atentos que amanhã sai o vídeo 3 da série, Organizar e Programar as Invoices. Valeu, obrigado e até amanhã.